Tudo bem, gente? Mais um projeto aqui no Gabinete do Pastor, no Gabinete com o Pastor. E hoje nós vamos tratar um assunto que é muito recorrente, né? As pessoas vira e mexe sempre tocam nesse ponto. Eu sempre estou recebendo pessoas, atendendo pessoas com este questionamento, com esta dúvida, que é a seguinte: olha, quando é que eu sei a hora certa de mudar de igreja? Será que mudar de igreja onde eu fui, né, onde eu me converti, fui batizado, é pecado, é errado, algo do tipo? Antes de mais nada, deixa eu conversar aqui duas coisas importantes. A primeira delas é que não existe igreja perfeita. Se mudar de igreja é em busca de uma igreja perfeita, esse mudar vai ser constante. Inclusive nós até chamamos, né, brincamos de aquele macaco que fica de galho em galho pulando para lá e para cá. Porque igreja perfeita não existe em lugar nenhum. A igreja, como toda instituição, é composta por homens. Sendo composta por homens, o homem ele é imperfeito, já está inerente à sua natureza. Ele não é perfeito. Então, perfeição não se pode buscar dentro de uma igreja. A gente dá um desconto para um novo convertido, alguém que está começando agora, que idealiza um mundo perfeito dentro da igreja, mas isso não é verdade. O próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. A igreja é um lugar, estou falando de instituição, é um lugar onde pessoas estão ali buscando melhorar, buscando crescer, buscando ser liberto de alguma coisa. E esse crescente buscar mudar não é de uma hora para outra que a pessoa muda. Uma vez eu recebi uma pessoa na igreja, bem no iníciozinho do ministério, isso tem 8 anos atrás, num gabinete pastoral, e ela chegou dizendo que sairia da igreja. E eu falei para ela, tudo bem, mas antes de você, né, de eu te dar a bênção, de te abençoar, por que você quer sair? E ela veio com uma lista enorme, né, de razões que levariam ela a sair da igreja. Eu lembro de algumas aqui agora. Ela disse para mim, pastor, porque na igreja tem fofoqueiro. E eu questionei, como assim tem fofoqueiro? Ah, fulana fala mal, não sei o quê. E eu falei, realmente fulana tem esse problema. Mas qual é a outra razão de tu sair da igreja? Ah, porque na igreja tem gente indecente. Ah, mas quem tá indecente? A fulana, já viu a roupa que a fulana vem pro culto? E eu disse para ela, realmente ela se converteu há pouco tempo, ela não deve ter roupas ainda adequadas para culto. E outra coisa, pastor, tem gente mal-humorada dentro da igreja. Aquele obreiro mesmo, hoje eu cheguei, ele estava de mau humor. E era um obreiro que nós tínhamos que realmente ele era bem sisudo. E no final ela falou, eu vou sair da igreja porque as pessoas aqui tem gente mal-humorada, aqui tem gente fofoqueira, aqui tem gente indecente. E aqui também, pastor, tem gente que peca, tem gente que erra, tá dentro da igreja, tá aí, peca, erra. Então é melhor eu sair da igreja porque lá fora pelo menos... E eu disse para ela, tudo bem, você pode ir embora, eu vou te abençoar. E a reação dela foi engraçada porque ela disse para mim, poxa, pastor, não imaginei que seria tão fácil assim. Eu falei, não, foi fácil, só me responde uma coisa. Você faz faculdade? Faço. Você tem família? Tenho. Você trabalha? Trabalho. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, tem gente indecente, mal-humorada, fofoqueira e que peca? Ela disse, sim, tem. Falei, então, assim que você sair da igreja, você tranca a sua matrícula, pede demissão no seu trabalho e foge da sua casa. Ué, pastor, onde você quer chegar? Se essas razões levam você a sair da igreja, tem que levar você a sair de todos os outros ambientes. Pastor, você quer que eu faça o quê? Ela disse para mim. E eu respondi para ela, então você vai morar na lua. E ela entendeu o que eu quis dizer naquele momento ali. Então, perfeição não existe. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, igreja não é lugar de afinidades. Eu posso ter afinidade com alguém, mas não necessariamente eu tenho que ter para congregar em algum lugar, né? Congregar tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma questão de você se sentir bem, se sentir à vontade. Então essas são as recomendações. Agora vamos lá. Você é livre. Pastor nenhum patenteou você. Existem pessoas que eu ganhei para Jesus, batizei, ensinei e hoje servem em outro ministério. O exemplo aqui que me veio à mente é o Anderson, um homem que se converteu aqui na igreja e hoje serve em outro ministério. O pastor Léo foi um homem que eu discipulei, ganhei para Jesus, discipulei e hoje é pastor na sua igreja. Então não existe isso de, porque eu te discipulei, porque eu cuidei de você, você não pode sair daqui. Isso não é verdade. Você é livre para congregar onde você se sentir bem.
tá certo? Sem falar que existem igrejas que têm seu tempo, seu período na nossa vida. Não há problema nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso. Existem pessoas que eu recebi aqui que vieram de outro ministério. E aí tem gente que pensa que quando sai de uma igreja para outra tem que voltar do zero. Depende do que você está falando. Porque quando um soldado, um sargento sai de um quartel para o outro, ele não chega lá como um soldado. Ele carrega consigo as suas experiências. Então tem que ter leveza quando você for transitar por um ministério para o outro. Claro que na direção de Deus, orando, buscando confirmação. Não se toma decisões chateado, não se toma decisões aborrecidos, não se toma nada disso. Tem uma frase que eu li esses dias, essa frase é só para ilustrar, tá? Não é para você viver ela não. Essa frase diz o seguinte, né? Se escuta conselho tomando um copo de vinho e se toma decisões tomando um copo de água. Essa frase, que é só para ilustrar, pelo amor de Deus, ela está dizendo o seguinte, que decisões não se tomam embriagado, seja embriagado pelo medo, seja embriagado pelo ódio, seja embriagado pelo rancor, seja embriagado por vários outros sentimentos. Decisões se tomam na direção de Deus. Então você começa a orar, buscar a Deus confirmação e direção, e Deus vai te conduzir para onde Ele quer te conduzir, porque o reino é dele. O reino dos céus não se limita na denominação A ou na denominação B. O reino do céu é dele. Então fique onde o Senhor te plantou, fique onde o Senhor te colocou e no momento certo, buscando a direção de Deus, você será orientado. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente para tomar decisões importantes, a gente precisa estar com a vida espiritual em dia. Decisões relevantes e importantes não são tomadas quando a gente está fraco, desanimado, abatido, desistente. Decisões grandes, relevantes e importantes são tomadas com a vida espiritual em dia, isto é, com a oração em dia, com a comunhão com Deus em dia, comunhão com os irmãos em dia, com o seu jejum em dia. Aí sim as decisões serão tomadas na direção de Deus. Agora, vivendo uma vida desregrada, longe de Deus, absolutamente fazendo o que quer, na rebeldia, as decisões serão, obviamente, equivocadas, tá bom? Mas, pastor, e se a pessoa está emburrada com algum membro da igreja, algum do ministério, ou o próprio pastor presidente, e ela quer sair por causa disso, o que faz? Tá chateado comigo? Você não, né? É só uma pergunta. Ah, então tá bom. Então, isso aqui é um detalhe interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, se chateiam com o pastor da igreja por coisas que o pastor, às vezes, nem sabe. Eu, por exemplo, já vivi isso, de pessoas chegar para mim, pastor, eu quero te pedir perdão. E eu falar, mas por que se eu não te fiz nada? Não, porque teve um dia que o Senhor passou por mim, não me viu e eu fiquei chateado e falei mal do Senhor. Tem coisas que às vezes o pastor nem sabe e a pessoa está chateada. O ideal é sentar com o pastor e conversar e expor o problema. Aí, a partir daí, tomar uma decisão. E outra coisa, nem sempre o pastor vai te agradar. Entendeu? Entendeu, Rodrigo? Nem sempre o pastor vai fazer o que você quer. Isso não quer dizer que não há amor e não há cuidado nisso. Isso não quer dizer que não há um cuidado de Deus ali. Tem vezes que o pastor é usado pelo próprio Deus ou um líder, quem quer que seja, para nos contrariar. Eu já vivi isso várias vezes na condição de ovelha, para poder a gente ter uma experiência ali na frente. Então o ideal é você estar com o coração em paz. Eu costumo dizer o seguinte, se o pastor tornou-se desnecessário na sua vida, você está bem com Deus, você não tem, acho que você já andou o que tinha que andar ali, sabe? Daqui para lá você quer viver uma nova experiência e não está tendo condição, aí o pastor tem que ter também essa sensibilidade, como eu tenho pensado muito nisso, né? Quando é que eu me torno desnecessário para a vida de alguém? Porque tem pessoas que precisam um pouco mais de minha atenção e outras nem tanto, e outras quase nada. Só a pregação ali no altar já orienta a vida dela. Então mudar de igreja não pode ter esse místico em volta, porque eu vou sair amaldiçoado, porque isso não pode ter, mas também não pode banalizar. Então vou sair, e acaba que sai e não fica em lugar nenhum. Tá certo? Então fique em paz em relação a isso. Quando é o momento certo, pastor, para eu mudar de um ministério para o outro? Em primeiro lugar, isso não é o ideal. O ideal é que você crie raiz e crie histórias. Em segundo lugar, se isso um dia acontecer, será no tempo de Deus e com todos os conselhos que eu já te disse aqui anteriormente. Crie raiz, meu irmão. É o conselho que eu deixo aqui. Crie raiz. Se você passar 10 anos num campus universitário e fizer 2 anos de um curso, 1 ano do outro, 6 meses do outro, 3 anos do outro, você vai ficar 10 anos como universitário e não vai se formar em nada.
Então crie raízes, crie histórias com Deus na tua congregação onde o Senhor te plantou. Tá certo? Deus te abençoe, fique em paz e vamos desmistificar esse negócio. Não tem nada de pecado nisso, isso é bênção na direção de Deus, não tem problema nenhum nisso. Deus abençoe. Amém.